Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a presença de Deus nos faz diferentes, muda nosso comportamento, alma e coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós temos que entender a razão do nosso relacionamento com Deus. Se você o adora por aquilo que Ele é, ou se você o adora por aquilo que Ele pode fazer. Durante muito tempo da nossa vida, nós adoramos ao Senhor baseado nos nossos interesses. E isso é fácil de perceber quando alguém, ao invés de pedir para que Deus esteja na sua vida, peça para que Deus dê uma benção ou faça um milagre. É como se ele fosse um amuleto, algo que você busca apenas quando está doente, como uma caixa de remédio qualquer. E nós buscamos um relacionamento diferente com Deus, um relacionamento diário. Nós queremos que Deus ele participe da nossa vida, que as suas leis elas possam ser conhecidas, que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Nós cremos que essa vida é apenas uma passagem e que o nosso sonho se conquista quando nós entrarmos na eternidade. Se a gente lê lá em Deuteronômio, Deus ele está ensinando ao novo rei que Israel vai ser quando eles viverem na terra prometida. Sabe qual o conselho que Deus deu a esse rei? Que ele lesse a palavra de Deus todos os dias, para que assim ele pudesse ter temor, para que assim ele pudesse conhecer a lei. Isso que nós incentivamos todos os dias é aquilo que Deus aconselha a um rei. E olha como nós somos bem tratados. E olha como nós temos um relacionamento diferente com Deus. Então aquilo que nós conquistamos através de Deus não é mais o importante. O importante é a presença de Deus dentro da nossa vida. Porque essa presença, ela tranquiliza o nosso coração. Ela acalma o nosso espírito. Ela nos dá sabedoria, direcionamento. Ela nos permite enxergar aonde antes existia escuridão. Então dentro de nós existe uma nobreza maior. Dentro de nós, em nosso coração, existe o amor. E é amor tamanho que nós podemos amar a Deus e amar ao próximo e amar a nós mesmos. Tudo isso graças a Deus. Então a sua presença, ela faz a diferença. A cada oração que nós oramos para agradecer, para conversar com Deus mesmo, não para reclamar, não para questionar, não para pedir, como se a nossa vida dependesse dessa bênção. Se não for assim, eu prefiro morrer. Claro que não. Se for perto de Deus, nós queremos todas as coisas, porque o que Deus quer, eu também quero. Se a gente vai lá em Êxodo 33, versículo 3, 15 e 17, a palavra do Senhor diz assim: vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei com vocês, pois vocês são um povo teimoso, e eu poderia destruir no caminho. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Quem está dizendo essas palavras? É Moisés. E Moisés estava tendo uma conversa com Deus, e Deus disse: olha, eu vou dar a terra prometida a vocês. E essa terra é uma terra boa e rica. Só que tem um porém. Eu não vou com vocês. Sabe por quê? Porque vocês são muito teimosos.
E pela teimosia de vocês eu poderia destruir. E o que seria essa teimosia que Deus coloca como motivo da destruição do povo? É porque eles adoravam questionar a Deus. Primeiro começavam a reclamar que quando eles eram escravos eram melhores as coisas que aconteciam na vida deles, porque eles tinham abundância de água e comida, mesmo que eles não tivessem liberdade, nem tempo para nada e nem recompensa por nada que eles faziam, mas meramente eles tinham o mínimo para se viver, e isso justificava. Outras vezes reclamavam que queriam carne para comer, reclamavam do maná, reclamavam que estava com sede, reclamavam que era melhor ter morrido e ficavam o tempo inteiro lamuriando e reclamando, sempre fazendo o quê? Comparando o presente com o passado. Enquanto Deus falava de um futuro, de uma terra prometida, boa e rica, aquele povo reclamava pelo passado. Parece alguém que você conhece? Conhece alguém que faz isso? Que compara a tua vida hoje com a do passado e fica reclamando, orando e pedindo para que Deus fizesse que o passado pudesse voltar? E Deus está olhando, olha, eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra rica para você. Só que eu não vou com você porque você não tem condição de se conviver. Olha como o nosso relacionamento com Deus afasta Deus de nós. As nossas palavras, da mesma forma que nós nos frustramos com as pessoas quando elas dizem algo que nós cremos que não merecemos, ou que elas têm um comportamento que machuca o nosso coração. Essas pessoas, elas deixam evidente apenas uma coisa, o que elas são. Se eu me decepciono com alguém, errado não é ele, errado sou eu, que tenho uma visão distorcida das coisas. Isso não quer dizer que eu tenho que pensar mal de todas as pessoas, mas isso diz muito, que aqueles que não têm Deus dentro do coração, o comportamento não é mudado. E a teimosia dessas pessoas levam ela onde? À destruição. Se você olha uma pessoa que ela tem algum tipo de vício, droga, bebida, cigarro, você concorda que elas sabem que aquilo vai levar à morte? Mas a teimosia delas, de dia após dia, enfiar um copo na boca, acender um cigarro de maconha, cheirar cocaína, fumar pedra e sei lá mais o que pode fazer com a vida, mesmo sabendo que aquilo pode destruir, acaba-se exatamente aonde Deus disse. Nós conhecemos bem o que é bom e o que é ruim, porque aquilo que é bom, depois que nós fazemos, nós sentimos bem. E aquilo que é ruim, depois que nós fazemos, nós sentimos mal. Os nossos sentimentos dizem exatamente. Assim como se eu aperto algo em você e você sente dor, você diz para porque está doendo. Esse mesmo alerta deveria servir para a nossa alma. Esse alerta indica a presença ou a ausência de Deus. Isso é que atribula ao nosso espírito. Isso que deixa aflito. Quando a nossa alma ela está aflita, o nosso coração ele não fica em paz. O nosso corpo ele acaba adoecendo. Nós não temos uma relação sadia com as coisas. Seja com a comida, seja com o sono, seja com os nossos recursos, seja com outras pessoas. Pessoas sem Deus são difíceis de se conviver. Por isso nós temos que ter muita sabedoria para poder discernir. Como Efésios nos ensina, que não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos que estão espalhados pelos ares e as forças demoníacas. Então, tudo aquilo que eu não consigo entender, falta sabedoria para compreender, porque Deus, ele tem na sua palavra em abundância tudo isso. Basta a presença do Espírito Santo e uma obediência e uma vontade de aprender, que o Senhor derrama o seu Espírito e nós podemos alcançar e adentrar nesse tipo de coisa. Então Deus disse, olha, eu vou dar a terra para vocês, mas como vocês só ficam vendo o passado e reclamando, eu não vou com vocês. E Moisés entendeu o recado, porque ele olha para Deus e diz, olha Senhor, o que importa para a gente não é a terra boa e rica. Se você não for, não precisa dar nada. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes
dos outros povos da terra. Moisés não estava preocupado com a terra prometida. Ele estava preocupado que se Deus não tivesse com eles, os outros povos iriam escravizá-los, os outros povos iriam dominá-los, os outros povos iriam questioná-los. Então a presença de Deus mostra o quê? Que Deus está contente conosco. Então, se você tem uma vida que não alegra a Deus, Deus estaria contente com você? Deus iria querer ficar no meio? Olha como as palavras elas são claras. Quem prega o evangelho da porta larga, que aquele evangelho do Deus é amor, que tudo pode, que não tem problema, e isso, que não tem minimamente um diálogo com Deus. Isso não quer dizer que nós deixaremos de ser pecadores, porque todos nós somos, todos nós vamos cometer erros, mas nós entendemos aonde está o nosso erro e aonde está o nosso acerto e aquilo que agrada a Deus, porque a presença de Deus na nossa vida, mesmo sendo pecadores, mostra que Deus está contente conosco. Então nós não insistimos em buscar coisas que Deus reprova. Outros deuses, por exemplo, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos. Então Moisés, ele vai lá e questiona a Deus. Ele fala: Senhor, eu não quero a tua bênção, eu não quero a tua terra, eu quero a tua presença. Quantas vezes nós teríamos coragem de dizer isso? Senhor, eu não quero a cura, eu não quero a bênção, eu não quero o milagre, eu quero a tua presença. Jamais. Há de existir as pessoas que pensariam dessa forma, mas é dessa forma que Jesus tem nos formado, como os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em verdade e em espírito, aqueles que buscam o Senhor não por interesse, não porque nós queremos dízimos ou dinheiro ou cargo nas igrejas ou algum tipo de reconhecimento, não. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida e nós queremos que Deus esteja contente conosco. Talvez quando você entender isso, todo o resto comece a acontecer. Porque enquanto a bênção for o seu bezerro de ouro, enquanto você continuar idolatrando ou dizendo se Deus existe ou não, porque Ele serve os seus interesses e as suas vontades, você não entendeu nada sobre o Evangelho. Porque amar não é sobre nós, amar é sobre Deus. Então Deus, ouvindo as indagações de Moisés, ele disse: o Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Então olha como, apesar da teimosia de todo o povo, Deus levava em conta a obediência de Moisés. Mesmo que Moisés, mais para frente, ele ia acabar perdendo a terra prometida devido ao seu comportamento, Deus naquele instante dizia para ele: olha, eu sei que você quer estar comigo e eu vou estar com vocês porque eu aprovo o seu comportamento. Você imagina ouvindo isso do próprio Deus? Você imagina ouvindo isso de Deus, que Deus aprova o comportamento e que apesar de todas as outras pessoas, apesar de tudo que os outros fazem, Ele ainda vai estar junto por você. Então, às vezes, nós somos o elo de ligação. Nós somos a gota ainda de sanidade que existe nos lugares. Então, a nossa oração não é muitas vezes para mudar a vontade de Deus nem nada. Porque olha que Deus, apesar da teimosia do povo, Ele não tirou a bênção. E nós falamos disso esses dias, que Deus não estava dando a terra prometida porque aquelas pessoas eram boas, mas porque os povos que viviam nelas eram más, porque eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses. Então aqui olha como as palavras elas vêm se amarrando e se encaixando, e como tudo faz sentido quando o Evangelho ele é pregado com a verdade que a Bíblia nos ensina. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 5, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, e acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigo em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os nossos pecados
dos seres humanos e por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Olha o comportamento de: eu estou na presença de Deus, olhando a bênção de Deus, eu estou na presença de Deus, reclamando no meu presente e querendo o meu passado. Então olha como Deus ele deixa claro: quem está unido com Cristo, unido, presença. Então, quem está na presença de Deus é uma nova pessoa. Isso é um fato. Não tem como você estar na presença de Deus e continuar sendo o mesmo, não sendo diferente, não sendo notado. E Moisés lá em cima sabia disso, porque os outros povos iriam olhar e veriam que eles seriam iguais a eles. E quem era a diferença deles? Era Deus. E quem é a nossa diferença? Jesus Cristo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Em outras traduções, é uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e chegou o que era novo. Então o que era velho acabou, já não existe mais. Então já não é mais olhar para trás, como a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal quando Deus disse: olha, foge e não olha para trás. Então não adianta a gente achar que dentro do nosso passado vai existir algo que era bom, sendo que bom mesmo é Deus. E se Deus não estava no nosso passado, nada de bom tinha nele. Você pode ter saudade, você pode ter recordação, você pode ter um monte de coisa, mas se Deus não estava nele, certamente que não tinha nada de bom. Então, dentro dessas lembranças, talvez você se misture com as coisas que você fazia, com os pecados que você cometia, com as loucuras que você vivia. Mas nada disso comparado à nova vida que o Senhor nos deu, se compara à velha. Então, se você se aproximou de Cristo, você é nova pessoa. Se você é nova pessoa, aquilo que você fez no passado já não importa mais. Aquilo que você era no passado já não é mais. Só que nós temos que fazer também, né? Ajudar. Porque vá e não peques mais. Então não adianta eu querer ficar trazendo aquela velha vida para misturar com a vida de Cristo. Você quer uma bizarrice disso? É quando você pega uma música reggae e o nego mete um gospel no meio. Ou você põe um rock e o cara põe um pauleira, né? Gospel. Aí o cara mete um funk gospel, um sertanejo gospel. Pelo amor de Deus, quem quer comparar a vida de Deus, a nova criatura, àquela velha? Olha a letra das músicas sertanejas. É só reclamação, é só bebedeira, é só amor humano, é só sofrimento, é só dor, é só angústia, é bar, é não sei o que. Cara, quem quer pegar alguma coisa sagrada e misturar com isso? Isso são os falsos, os falsos. Então, se abstenha desse tipo de coisa. Você quer ouvir louvor? É paz, é tranquilidade, é adoração. São músicas que não tem nada a ver com as músicas que você ouvia. Porque se você gosta daquele estilo e não renunciou, você não virou nova criatura. Você não virou nova criatura. Porque novo é novo, velho é velho, não se compara. Se você tiver um celular velho e comprar um novo, se compara um ao outro. Se você tem uma roupa velha e comprar uma roupa nova, se compara uma a outra. Não dá para comparar, você vai me desculpar. O que é novo é novo. Ou você permite Deus renovar 100% seu, ou você continua sendo quem é. Isso é uma coisa que você dá permissão para Deus fazer. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, olha que palavra. Se nós não estamos unidos com Deus, nós somos inimigos de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus. Agora vamos imaginar de novo a situação. Deus está deixando claro na palavra. Existe uma distinção de amigo e inimigo. E isso está baseado em estar ou não unido com Cristo. E aí você tem relações humanas com pessoas que não estão unidas com Cristo. Então, o amigo está se unido com o inimigo. Você acha que vai dar briga? Você acha que vai dar confusão? Você acha que vai ter fofoca? Você acha que a pessoa vai dar alfinetada? Vai falar mal? Vai te decepcionar? Não vai ter consideração? Não vai ter gratidão? Não vai ter nada? Meu, não precisa ser gênio. As pessoas que estão unidas com Cristo fazem parte do mesmo corpo. Aquelas que não estão, e não importa se é teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher, teu filho, teu amigo, não estão unidos com Cristo, são inimigos. Isso é palavra. Ou você aceita, ou você é inimigo de Deus também.
E olha aqui, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos de Deus. O que nós fazemos todos os dias? Pregando a palavra de Deus, tentando convencer você de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tentando fazer que você se torne amigo de Deus, que você renuncie o pecado, que você renuncie aos outros deuses, que você se arrependa da vida que você levava e esteja unida com Cristo. Pregar o evangelho é algo de todo dia. Você imagina como isso poderia ser potencializado se você ajudasse a compartilhar essa mensagem? Porque a minha parte eu faço, e tem muitas pessoas que fazem a parte, mas tem muita pessoa também que poderia estar ajudando. Cara, você compartilha meme, você compartilha um monte de coisa que não tem relevância nenhuma, que não muda a vida de ninguém. E isso daqui que tá dizendo, cara, você tá transformando uma pessoa que era inimiga de Cristo em amiga, você não faz. E eu não recebo dinheiro nenhum, eu não canso de dizer isso. Isso não é uma obra no sentido de precisar de fundos e recursos. Nós estamos aqui por amor à palavra, por amor ao evangelho, pregando a verdade. E você acha que dizer a verdade para quem vive as doutrinas é fácil? É o primeiro que discute, é o primeiro que não compartilha, é o primeiro que vem criticar. Não ajuda em nada. Você acha que está sendo amigo de Deus quando você pega a palavra de Deus e adultera ela? Não dá. Vocês vão me desculpar, mas não dá. Se todo mundo ajudasse minimamente, muita coisa iria mudar, principalmente à sua volta. Então, o nosso papel é transformar as outras pessoas em amigo de Deus. Aí diz, a nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo está fazendo com que eles sejam amigos de Deus. Então, Deus ele não está procurando você para te condenar pelo teu pecado. Deus ele está te procurando para que você se arrependa e mude de vida. Então ele não vai ficar olhando para você como nós fazemos quando uma pessoa erra com nós, jogando na cara dela, acusando, falando, questionando. Tá vendo? Mas no passado... Quem gosta de falar de passado? No passado você era assim. Isso é o mais normal. Quando você começa a se converter, Satanás, a primeira coisa que ele vem fazer é esse espírito do teimoso, de querer falar sobre o passado. Se eu fui renovado no sangue do Cordeiro, meu passado ele já não existe mais. Os meus pecados eles foram perdoados. Os meus pecados eles foram esquecidos por Deus. Porque agora eu me tornei amigo dele. E quem é amigo leva em consideração. Aqui nós temos uma relação diferente com Deus. Não uma relação como se você buscasse a Deus pelo que ele pode te oferecer. Mas é a mesma forma que você conversa com seus amigos todos os dias, ou que você conversa com as pessoas que você ama, com as pessoas que você considera. Como é bom conversar com uma pessoa que nos deixa mais perto de Deus. É porque aqui nós sabemos que essa pessoa ela está unida com Cristo. Veja como as palavras, mesmo do Antigo e do Novo Testamento, elas pregam a mesma coisa. Seja lá naquele tempo onde as coisas eram mais difíceis, seja na mensagem de Cristo que é feito de amor, mas também de obediência e dor, de renascimento, de ressurreição. A escolha sempre está na nossa mão. Você quer ser amigo ou inimigo de Cristo? Depende de quem você está unido, porque quem não se uniu ao Senhor está unido ao diabo. Você desculpa a dureza dessas palavras, mas não existe um terceiro caminho. Ou é Deus ou é diabo. Você quer estar unido com quem? Você está buscando a presença de quem? Você tem acreditado em quem? Você tem buscado Deus por quê? Muda o teu relacionamento com Deus, que a tua vida vai mudar. Não por causa de outra pessoa, mas porque assim Deus o quer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que essa mensagem possa te fazer entender que mais importante que a bênção é a presença de Deus, é a companhia de Deus. Ajuda a divulgar a mensagem, não é um dia, é todo dia. Eu gravo a mensagem todos os dias. Faz 1076 dias que eu gravo essa mensagem. Quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes você já compartilhou? Quantas vezes você já falou para alguém? Tem pessoas que às vezes elas vão partilhar com a gente que elas estão com algum tipo de problema. Não consigo dormir, tô com pânico, tô com medo, tô com não sei o quê. Cara, isso é uma pessoa gritando, preciso de Deus, preciso de Deus. Olha, eu ando triste, eu ando isso. Sempre que você ouvir um sentimento negativo, pode saber que Deus é o remédio. Se você partilhar essa mensagem,
mas primeiramente dizendo: olha, eu tenho ouvido esses devocionais, eu tenho sentido Deus falar comigo, eu tenho lido a palavra. Dá o teu testemunho primeiro. Você não gostaria de ouvir? Vende essa mensagem para a pessoa. Eu tenho certeza que você vai estar juntando o seu galardão no céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.